Aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar na Tua maravilhosa e gloriosa presença, para trazer aqui uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Saúde a todos, amados irmãos, amigos da Web Rádio El Shaddai, Facebook, Instagram, YouTube, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, temor do alto céu. Amém? E sem delongas, vamos trazer aqui uma mensagem para a nossa edificação espiritual. Encontra-se hoje escritor aos Hebreus, seu capítulo 1, verso 5 a seguir. Assim diz a poderosa palavra de Deus: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Verso de número 13. E a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espírito ministradores, enviado para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela Tua bendita palavra. Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que é viva e eficaz, única regra de fé para todos que crêem em Jesus. Senhor da glória, e que Teu Espírito Santo continue abrindo as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem, os de perto e de longe. Fala aos corações, Senhor. Fica conosco. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Darei um tema a esta mensagem. Podemos cultuar a anjos? Podemos cultuar os anjos? Deus seja louvado. Amados, geralmente nas congregações, quando
alguém fala que viu um anjo no meio da igreja, a igreja fica num alvoroço, a igreja pega fogo, mas geralmente um fogo de palha, porque o nome que é para ser exaltado, glorificado, bendito, é o do nosso Salvador, único e eterno, Jesus Cristo. Amém? E a palavra de Deus, ela nos exalta, nos exorta, dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no nosso meio. Jesus vela com a palavra dele para se cumprir. E geralmente, se o culto que é para homenagear ao Senhor Jesus, porque cultuar significa homenagear alguém, estamos reunidos para cultuar, homenagear a Jesus. E Jesus presente, o povo fica numa mornidão só. O povo fica numa frieza. Mas quando alguém diz, viu o anjo descer, o anjo está na casa, está no nosso meio, a incendeia, ou seja, o nome que é para ser glorificado, exaltado, está no meio, é o de Jesus. O povo fica numa frieza, não glorifica, não exalta, não louva a Deus, mas basta tocar no nome do anjo para que a coisa se transforme. E como eu disse, pegue fogo, mas um fogo de palha, porque o fogo consumidor é o próprio Senhor. Como diz Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E ele mesmo diz na sua palavra, Jeremias, seu capítulo de número, aleluia, 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo e martelo que esmiuça a penha, aleluia. Então, meus amados, anjos, eles são ministros de Deus. Os anjos santos, porque tem os anjos caídos que é demônio. No capítulo de Apocalipse 12, verso 4, diz que Satanás, ele persuadiu a terça parte dos anjos e todos caíram e viraram demônios. Mas as outras sexta parte, porque caiu a terça parte, e os demais, que são os anjos santos, esses são ministros de Deus. E segundo a palavra lido em Hebreus 1:14, diz assim: os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação, ou seja, a igreja, os cristãos. Mas para o anjo estar ao serviço da igreja, é necessário que nós, igreja, tenhamos temor ao Senhor. Isso mesmo. Temor significa ser reverente. Temor significa adorá-lo, glorificá-lo, bendizer o nome dele. Sabemos que Deus, pela tua onisciência, onipresença,
e onipotência. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está no nosso meio. E a Bíblia diz, Salmo de Davi, 34, e o verso de número 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor de todos que o temem e os livra. Glória a Deus. Então, meus amados, o quem deve ser adorado não é os anjos, e sim o Senhor Jesus. Porque a palavra lida, escritor aos Hebreus, e ele vai dizer, no verso de número 5, glória a Deus, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Amados, os anjos são seres celestiais, espírito ministradores de Deus, que está a serviço da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, muitos que não temem a Deus e ainda usa dizendo que o anjo do Senhor está com ele e diz ainda ordenando ao anjo para fazer isso ou aquilo. Não é assim que funciona. Nós que tememos a Deus, quando clamamos, pedindo a Ele em nome de Jesus, para que mande seu anjo para pelejar a nosso favor, para repreender os principados, potestades do ar, os espíritos imundos, Satanás e seus demônios. Se nós tememos a Deus e pedimos ao Senhor em nome de Jesus, aí Ele ordena, é o Senhor que ordena aos anjos para nos guardar, para nos guiar nos nossos caminhos e nos livrar de todo mal. Amém? Cuidado com essas pregações aonde as pessoas querem ser deuses, deuses que não têm nenhum poder, se não vier do Pai das luzes. Aleluia. Amados, os anjos, ele tem várias funções, ou seja, existem anjos, por exemplo, que são mensageiros. E vamos falar de alguma situação aonde o anjo mensageiro, e ele tem nome, Gabriel. O anjo Gabriel é mensageiro. Ele traz mensagem do Deus Altíssimo para a sua igreja. Por exemplo, quando o anjo Gabriel, ele aparece para Maria. Maria, na época jovem, aproximadamente 14 a 15 anos, Maria virgem, e o anjo
lhe aparece. Em Mateus, seu capítulo 1, 18 a seguir, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aleluia! E disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus! Então, em Mateus, quando exatamente, glória a Jesus, Maria grávida, obra do Espírito Santo, e naquela época, se uma mulher traísse o marido, apesar que literalmente Maria não era esposa de José, e nem José de Maria, era prometida. E naquela época, quando se era prometida, já era como se fosse casado. E se traísse a mulher o seu prometido como marido, seria apedrejado, morta em praça pública. Porém, quando José quis largar Maria secretamente, porque o amava e não queria que ela morresse, porque era lei, porém, o anjo Gabriel veio a José e lhe disse para que ele não temesse aceitar Maria como esposa, porque o que ela estava esperando não era de homem algum, mas era obra do Espírito Santo. E era para ele pôr o nome de Jesus. Perceba que não foi nem Maria e nem José que colocou o nome de Jesus. Foi o anjo que o ordenou. Deus seja louvado. Vamos ver aqui outro evento, aonde o anjo, também mensageiro, Gabriel, ele aparece para dar as boas novas. Dessa vez, a própria Maria. Lucas, seu capítulo 1. Mas antes, o mesmo anjo Gabriel aparece a Zacarias e dando-lhe boas novas. Glória a Deus. Então, em Lucas capítulo 1, verso de número, glória a Jesus, 19. Mas fica melhor no verso de número
18. Diz assim: Zacarias perguntou o anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias estava fazendo sacrifício no altar a Deus. No verso 13, aí o anjo Gabriel aparece e diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Aqui de novo é o próprio anjo Gabriel, o mensageiro, que além de trazer as boas novas a Zacarias, dizendo que a sua esposa Isabel, que era estéril e velha, já de terceira idade, e ela teria um filho. E aqui ele diz que as orações de Zacarias chegou diante de Deus e ele veio trazer as boas novas para Zacarias. E ele começa dizendo: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Aleluia. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E aqui o anjo fala que João, o Batista, não é o evangelista, ele seria nazireu. Nazireu não pode tocar em coisa imunda, nazireu não pode beber nada que contenha álcool, bebida fermentada, nem vinho, nem uva, nada que tenha álcool, ainda que seja uma fruta, porque o voto nazireu, ele é consagrado ao Senhor. Na época, o voto nazireu tinha duas formas: era temporário ou vitalício, enquanto tivesse vida. Por exemplo, na Bíblia tem 3 votos de homens nazireu. O primeiro, e observe o seguinte: todos eram a sua mãe estéril. Primeiro, Sansão, a esposa de Manoá, está em Juízes, capítulo de número 13, 14, 15 e 16, a história de Sansão. Não é esta a pregação, mas também ela era estéril. E o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor não era o mensageiro, era com letra maiúscula. O anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus em forma teofânica, como homem, em forma de teofonia. E esse Jesus em forma teofânica, na velha aliança, em Juízes, especificamente em algumas passagens bíblicas, Jesus já atuava como o anjo do Senhor com letra maiúscula. Glória a Deus. E ele aparece para a mulher de Manoá e lhe dá esta notícia, que ela daria um filho e poria o nome de Sansão. E ele teria um voto nazireu e era vitalício. Então,
não é essa história nem a pregação, mas também Ana. 1 Samuel, capítulo 1. Ana não foi o anjo que lhe apareceu, não. Mas Ana, ela fez um voto do narizeado para o filho Samuel. E assim, também Ana era estéril. Deus seja louvado. E Isabel, glória a Deus. Ainda teve o caso de Sara, mas Isaac não teve o voto de narizeado, ou seja, não teve o voto nazireu. Mas aqui João, ele também teve. E todos três foram poderosos, usados na mão do Senhor. Sansão, Samuel e João. Glória a Deus. Mas interessante é que Zacarias vai duvidar do mensageiro Gabriel, o anjo Gabriel. E diz assim: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os descendentes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como pode ou como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Aleluia. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. E assim sucedeu. Quando Zacarias sai do altar, e ele ficou um bom tempo, mais do que o necessário e de costume, e os seus colegas que ficavam do lado de fora ficaram preocupados. Mas quando Zacarias sai do altar, já sai mudo, só dando sinal. E ele só voltou a falar depois que Isabel deu à luz. E o interessante foi que perguntaram a Isabel qual seria o nome do menino, porque naquela época era de costume dar o nome do pai. E até nos dias de hoje muitos fazem assim. Glória a Jesus. Então, quando perguntaram a Isabel qual é o nome do menino, ela disse João. Não era João Batista, só João. Como disse aqui o anjo, que o nome dele seria João. Aleluia. Porém, questionaram porque não era de costume, glória a Deus, dar o nome que não fosse do pai. Aí perguntaram a Zacarias, e ele pediu uma tábua pequena para escrever o nome. Quando ele escreve o nome João, a sua língua se desprende
e ele começa a profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Verso 22 diz: quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu. Então ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Porque toda mulher que não podia gerar filho era humilhada. Inclusive, se o marido quisesse, poderia ter outra mulher, como foi o caso de Elcana. Ele amava Ana, mas era estéril. E aí ele teve outra mulher chamada Penina. E Penina lhe deu 10 filhos. E todos os dias, Penina, usada pelo inimigo, ela oprimia Ana, que Elcana amava, mas não podia lhe dar filhos. E para a mulher ter filho naquela época era honraria. Mas quando Ana colocou a sua súplica diante do Senhor, e ela fez um voto de Nazireu sobre o filho que o Senhor desse a ela. E assim o Senhor concedeu, que foi Samuel. E ela devolve depois de desmamá-lo. Porém, o Senhor lhe deu mais 5 filhos além de Samuel. Deus seja louvado. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de milagre. O Deus de poder. O Deus do impossível. O Deus que tudo pode. Tudo vê. E nada escapa dos teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda em Lucas, o anjo vai aparecer também para Maria. Porque lá em Mateus conta a gravidez e ele aparece para José. Mas aqui em Lucas conta que ele aparece para Maria. Aleluia. E diz assim: e no 6º mês, Lucas 1, 26. E no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, porque o anjo Gabriel é o mensageiro. Por isso, todas as vezes que vem as boas novas é Gabriel, é o anjo mensageiro. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Olha aqui, prometida, não estava casada. Prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aleluia. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Na Bíblia só aparece em relação a Maria isso aqui. Então o católico já inventou uma oração de Maria. Só Jesus na causa. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Jacó era o irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaque e Rebeca. Aleluia! Glória a Deus! Também Rebeca era estéril. Depois de 20 anos, o Senhor lhe concede gêmeos, mas não teve voto nazireu. Aleluia! Sobre o seu povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Ou seja, não tinha nenhum contato sexual com homem algum. Ela estava prometida a casamento. E como eu já disse na minha fala anterior, quando se era prometida naquela época, já se considerava casada. Porém, ela era virgem, não tinha tido nenhum relacionamento antes com José. Aí o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aí ele também vai dar informação de Isabel que ela não sabia. Também Isabel, sua prima, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, vemos aqui o anjo atuando como mensageiro. E o mensageiro Gabriel. Mas também tem anjo de guerra. Mas ainda eu quero falar do anjo Gabriel. Deixa eu tomar aqui uma água. Aleluia. Por exemplo, o anjo Gabriel também aparece a Daniel. Se fôssemos falar de várias passagens dos anjos atuando como ministro de Deus para a igreja, ficaríamos aqui um mês. Mas vamos falar de algumas passagens importantes. Não que as demais não sejam. Mas, por exemplo, em Daniel tem algo especial. Porque vai ter uma outra participação de um outro anjo. Vamos ao texto. Daniel, capítulo 10. E diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar. Daniel é o nome, digamos, judeu, mas Beltesazar é o nome pagão que deram a ele na Babilônia. Recebeu uma revelação, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Aleluia! Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando e não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Aqui é o jejum de Daniel de 21 dias, onde erroneamente muitos dizem que é com legumes e água, que está no capítulo 1, verso
8 a seguir. Ali não foi jejum. Ali foi um propósito que Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, que passou a ser chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes também pagãos. E ali ficaram 3 anos. Mas aqui é o jejum de Daniel. Literalmente sem comer e sem beber. E ainda não usou nenhum aroma, ou seja, perfume. Mas não é esta a mensagem. Aí vai dizer assim: não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. Nem usei nenhuma essência aromática, até se passar as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem do rio, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tocha acesa, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e sua voz era como o som de multidão, ou de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem força, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela. No primeiro dia. Mas olha o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, que é o anjo de ponta, é o anjo, digamos, de primeira linha de guerra, enquanto Gabriel, mensageiro, o Gabriel, aliás, o Miguel, ele é o príncipe supremo, como diz o texto. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é Satanás, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel e um dos príncipes supremo veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia, ou seja, Satanás com seus principados. Então Miguel, que é o mensageiro, ele foi impedido no primeiro dia que Daniel se humilhou com jejum,
com pano de saco, sem comer, sem beber, e nem passou de um perfume. Então o anjo Gabriel veio trazer as boas novas, mas Satanás com seus principados o impediu. E ele teve que batalhar, mas precisou da ajuda de Miguel. E os dois derrotam Satanás e seus principados. Aí Daniel recebe a visita do anjo mensageiro Gabriel. E ali ele vai dar as boas novas. Deus seja louvado. Então, meus amados, todas essas passagens lidas importantes, o mensageiro das boas novas é o anjo Gabriel. Miguel é o supremo, o anjo de guerra. Mas eu quero aqui relatar algo importante. Muitas vezes, os crentes vazios do Espírito Santo, os crentes carnais, ele quer expulsar demônio e muitas vezes na carne e no pecado vai tomar surra. Observe que vou só mencionar, não vou ler para ganhar tempo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 3 a seguir, tinha 7 crentes carnais, filho do sacerdote Cefas, e eles tinham costume de expulsar demônio, mas um dia a casa cai. Diz o texto que ele foi expulsar 2 demônios, aliás, 2 homens endemoniados. E ele disse assim: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia dele. O demônio que sabe se você e eu estamos na presença, se o Espírito Santo está em nós. Porque quando o anjo, aleluia, está ao nosso redor, o diabo bate em retirada. Como diz o texto bíblico, no capítulo Salmo 91 e o verso 11: aos teus anjos darão ordem a seu respeito para te guiar em todos os teus caminhos. Eles segurarão pelas tuas mãos para que não tropece o pé em alguma pedra. Falando de segurança. Mas para isso temos que estar na presença e com temor. Aleluia. Caso contrário, vai tomar surra porque está sozinho e se enganando. E ali os demônios olhou para ele e disse: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vós quem sois? E partiu para cima dos 7. Deixaram todos feridos e nus. E foi um grande avivamento, porque o Senhor fazia prodígios e maravilhas através de Paulo. Por isso que aqueles 7 homens disse: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não tinha intimidade com o Senhor, vivia na carne. Aí apanha bonito. Mas o que eu quero me referir é que não devemos dar lugar ao diabo. Paulo diz isso. Efésios 4, verso de número 27. Mas o 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não deixa a tua ira se pôr sobre o sol.
Por quê? Se irarmos e deixar a ira se pôr sobre o sol, já deu lugar ao diabo. Aí o verso 27. Não dê lugar ao diabo, porque a ira é coisa do inimigo. Então, meus irmãos, meus amigos, não dê lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequei. Quando se irar com alguém, se perdoe, libere perdão, peça perdão, antes que o sol se ponha. É isso que está dizendo. Irai-vos, mas não pequei. Não deixa a tua ira se pôr sobre o sol, para não dar lugar ao diabo. Amém? Em Judas, vai ter aqui um evento importante. Judas, próximo de Apocalipse, só tem exatamente um capítulo e 25 versículos. Mas eu só quero ler um único versículo, o 9, que vai dizer assim. Aleluia. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, o Supremo, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda, porque no nome de Jesus o diabo bate em retirada. No nome de Jesus ele cai por terra. Porém, não é em qualquer lábios que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem todo o poder, mas não é em qualquer lábios. Porque os 7 filhos de Seva, ele disse: esconjuro-vos, em nome de Jesus a quem Paulo prega que saia dele. Ele tomou, foi uma lapada, uma surra, todos 7 ficaram nu e feridos. Porém, Miguel, o anjo supremo, quando o diabo contendia acerca do corpo de Moisés, querendo saber onde estava o corpo de Moisés, porque se Moisés achasse seu corpo, aí seria o santo, entre aspas, mais idólatra da terra. Mas Deus, sabendo disso, ocultou seu cadáver. Mas o diabo astuto queria receber o corpo de Moisés para o povo cair na idolatria, porque ele sabe que idolatria é algo repugnante aos olhos do nosso Deus. Mas o texto é claro. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando acerca do corpo de Moisés, ousou acusar injuriosa contra ele. Mas disse: o Senhor o repreenda. Então, meus irmãos, não é para você e eu ter medo do diabo. Se tiver no pecado, tenha medo, porque o pecado dá legalidade ao diabo tocar no ser humano. E o nosso Deus vela com a sua palavra para se cumprir. Por isso, no capítulo de número 4 de Tiago, e o verso 7, está escrito: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só existe 3 formas de eu e você, de nós, nos achegar a Deus: nos santificando com jejum, oração e palavra. Palavra, oração e jejum. Se fizermos essas 3 coisas, que são os 3 pilares para ficarmos firmes na presença do Deus Altíssimo.
Aí o diabo bate em retirada e o nosso Deus se aproxima de nós. Amém? Meus amados, então, os anjos, ele não é para ser adorado. Os anjos, eles são ministros de Deus e que está a serviço da igreja. Mas para isso a igreja, que somos nós, temos que estar com a vida no altar. Temos que temer ao nosso Deus. Temos que reverenciá-lo, glorificar o teu nome. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Então, o anjo, ele é anjo de guerra, como é o caso do Gabriel, mas tem outros. Gabriel não, Miguel. Gabriel mensageiro. Mas também ele luta, mas ele é conhecido como mensageiro, o anjo da boas novas. Mas vimos que ele lutou com Satanás e seus principados, mas teve que pedir ajuda a Miguel, o anjo supremo. Deus seja louvado, para vir trazer as boas novas a Daniel, capítulo 10, como lemos. Mas o anjo, por exemplo, ele também se alegra, faz festa no céu, quando um pecador aleluia, se arrepende. Lucas, capítulo de número 15, verso 10 diz, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E quem faz festa no céu é os anjos celestiais. Deus seja louvado. Também houve uma grande festa aqui na terra pelos anjos. E isso aconteceu uma única vez aqui na terra. Em Lucas, já lemos, vamos voltar em Lucas. Esse evento foi no nascimento de Jesus, que vai dizer assim, glória a Deus. Quando, no nascimento de Jesus, os anjos aparecem e diz assim, já lemos no capítulo 2 de Lucas, né? Capítulo 1. E quando Jesus nasce, verso 8 a seguir, Lucas 2, 8 a seguir, havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomava conta do seu rebanho. E aqui, na verdade, era ovelha mesmo, animais. E era noite. Por isso que Jesus não nasceu em dezembro. Porque nesse período de dezembro, em Belém, é muito frio. E as ovelhas ficam em estufa para se esquentar. Mas quando Jesus nasce, os pastores estavam à noite apacentando o rebanho. Diz isso. Havia pastores que estavam nos campos, próximo e durante a noite tomava conta do seu rebanho. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador,
que é o Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado no manjedouro. De repente, verso 13, Lucas 2,13. De repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então aqui aparece exatamente muitos anjos para celebrar o nascimento do Salvador Jesus. Então, meus amados, fica bem claro que não é a anjo que devemos cultuar, não é a anjo que devemos adorar, não é a anjo que devemos reverenciar, porque os anjos são ministros de Deus, está a favor da igreja, seja para guerrear a favor da igreja ou trazer mensagem do Deus Altíssimo. Deus seja louvado. Amados, como eu disse, se fosse falar sobre todos os eventos dos anjos, uma semana seria pouco, ou até mesmo um mês. Porém, existe muita gente fazendo culto a anjos, adorando a anjos, exaltando a anjo mais do que o Senhor Jesus. E observe que os anjos, multidões, vieram glorificar a Deus no nascimento de Jesus, como está registrado em Lucas 2. Aleluia. Verso 13. De repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda falando sobre adorar anjo, em Apocalipse, Revelação, seu capítulo 22, verso 6 ao 9, o anjo me disse a João Evangelista, o que teve a revelação, escreveu Apocalipse. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, os últimos tempos. Verso 7. Eis que venho em breve. Quem é que vem em breve? Jesus. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 8 e 9 eu chamo a atenção. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Olha o que o anjo falou para João.
Verso 9. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você, e seus irmãos, e os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Vou repetir de novo o verso de número 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você. Servo de quem? De Cristo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras do livro, deste livro, adore a Deus. Somente Jesus, somente Ele é digno de toda adoração. A Bíblia diz em João Evangelho, capítulo de número 36. Quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho, vai ver a ira de Deus sobre ele. Então, Jesus é a segunda pessoa da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, divina, com os mesmos atributos, e são unânimes. Só eles é digno de toda adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amados, encerrando esta mensagem, o texto que começamos, o escritor aos Hebreus, e ele vai dizer o seguinte, e aqui vamos estar encerrando, para que todos saibam que somente a Deus se pode adorar. Tem gente que adora anjos, adora ídolos, adora alimentos, adora muita coisa, carro, roupa e por aí vai. Mas adorar somente a Deus. Podemos amar ou gostar, mas adorar somente aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, o Nazareno. Amém? Quem tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho vai ver a ira de Deus sobre ele. E vamos encerrar aqui. O verso de número, capítulo 1 de Carta aos Hebreus, verso 5. Mas diz assim, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Agora o verso de número 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Verso 6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito de toda a criação, o primogênito também dos mortos. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adore. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre.
o cetro de equidade e o cetro do teu reino. Glória seja dado ao nome do Senhor. Encerrando, verso 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, meus amados, não se cultua anjo, não se adora anjo, não se prostra anjo, porque os anjos, ele está a serviço da igreja. Porém, não é a igreja dizer, anjo faça isso, anjo faça aquilo, como vemos, isso é criancice. Mas a Bíblia diz que o anjo, ele é enviado por Deus para servir a igreja. Quando a igreja está glorificando a Deus, e a igreja não é o templo, somos nós. Então, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, está de acordo com a palavra, e o tememos, aí se cumpre o que diz o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor de todos que o temem e os livra. Salmo 91 e o verso 11. E aos seus anjos darão ordem a seu respeito para te guiar em todos os seus caminhos. Eles segurarão pelas tuas mãos para que não tropece seu pé em alguma pedra. Amém? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos ajude em o nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.